Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Para este 27º domingo no tempo comum, dentre os textos propostos pelo lecionário, tomo o Salmo 19 para a nossa edificação. Olhando para o Salmo, vemos um Deus que se comunica com o ser humano, no tempo e no espaço. Esse Deus se revelou a nós de muitas maneiras. O salmista confirma esta verdade ao relatar que as criaturas de Deus falam aos seres humanos a respeito do Criador. Pela própria criação, pela natureza, Deus fala conosco. Numa narrativa vibrante, somos apresentados a 5 protagonistas nos versículos 1 ao 6. Os céus, o firmamento, o dia, a noite e o sol. Nessa primeira parte do Salmo, eles assumem um papel ativo ao falarem sobre Deus. Os céus proclamam, o firmamento anuncia, o dia discursa, a noite revela, o sol percorre o seu caminho nas alturas e oferece o seu calor. Nenhuma criatura está passiva, cada uma cumpre o seu papel para manifestar a pessoa e a natureza de Deus. De forma curiosa, céus, firmamento, dia, noite, sol falam sem palavras. A criação de Deus não usa a linguagem das palavras, mas nem por isso deixa de comunicar a sua mensagem. O mundo inteiro, até os confins da terra, ouve a sua voz. E o que é que tais criaturas cósmicas proclamam? De acordo com o versículo 1, elas revelam a glória de Deus e as obras das suas mãos. Ou seja, anunciam aquilo que Deus é, a sua glória, e aquilo que Deus faz, as suas obras. Uma pergunta: e nós, seres humanos, e nós, igreja, temos sido assim tão efetivos no anúncio da glória de Deus e das obras das suas mãos? Com as nossas vidas, mesmo sem a linguagem das palavras, temos proclamado quem é Deus, sua bondade, seu amor. Céus e terra glorificam a Deus e nos convidam a glorificá-lo também. Obedecem à vontade do Criador e nos convidam a obedecê-lo também. No entanto, por vezes, o louvor, a obediência, o anúncio da criação, tudo isso é muito sutil para o ser humano surdo à voz de Deus na natureza. Por esse motivo, por graça, misericórdia, Deus resolveu falar aos seres humanos, não apenas pela criação, mas decidiu entregar-lhes também a sua lei, a sua palavra escrita. Com isto,
podemos voltar os nossos olhos para a segunda parte do Salmo 19. Esta sessão é literalmente o centro da composição do salmista. Nos versículos 7 ao 11, a Escritura Sagrada ocupa um lugar de destaque. São 6 sinônimos utilizados pelo salmista para se referir à palavra de Deus: a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. Ao lado de cada um desses 6 sinônimos da palavra de Deus, se encontram 6 adjetivos ou equivalentes para qualificarem essa palavra divina. Assim, a lei é perfeita, o testemunho é fiel, os preceitos são retos, o mandamento é puro, o temor é límpido, os juízos são verdadeiros e justos. Mais do que isto, pela sua natureza sagrada, a palavra de Deus faz aquilo que nenhuma palavra humana por si mesma pode fazer. Restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegram o coração, ilumina os olhos, permanece para sempre. Que palavra humana tem esse poder? Nenhuma, somente a palavra de Deus. É por isso que o salmista, convencido da excelência da Escritura Sagrada, afirma: são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel. Os seres humanos cobiçam bens materiais, mas não se satisfazem. Os seres humanos comem e bebem, mas nunca estão saciados. Entretanto, aqui está um tesouro mais valioso do que muito ouro depurado. Aqui está um alimento mais agradável do que o destilar dos favos, a palavra de Deus, o tesouro do céu, no qual devemos colocar o nosso coração, a palavra de Deus, alimento espiritual, pois nem só de pão o ser humano vive. A palavra de Deus, palavra que admoesta, adverte, corrige, repreende, orienta, exorta. Quem dá ouvidos à palavra de Deus tem grande recompensa em sua vida. Uma pergunta: que espaço a palavra de Deus, a Bíblia, tem ocupado em nossa vida, em nossa semana, em nosso dia a dia? Temos nos dedicado com alegria e disciplina à sua leitura, à sua meditação? Chegamos à terceira e última parte do Salmo 19. Nesta última sessão, do versículo 12 ao 14, somos confrontados com a dura realidade do pecado. Céus, firmamento, dia, noite, sol, glorificam a Deus e obedecem ao seu plano. Nós, seres humanos, nem sempre louvamos a Deus, nem sempre o obedecemos em nossas vidas. A lei do Senhor é perfeita, mas nós somos imperfeitos.
O testemunho do Senhor é fiel, mas nós somos infiéis. Os preceitos do Senhor são retos, mas nós somos tortos. O mandamento do Senhor é puro, mas nós somos impuros. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, mas nós somos falsos e injustos. Somos pecadores, e o pecado humano fica ainda mais grave diante do conhecimento que temos da palavra de Deus. O salmista então recorre à misericórdia divina, suplica a graça de Deus. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Somente a misericórdia, a graça de Deus podem livrar o ser humano dessa triste realidade do pecado, podem dar alívio ao coração pecador, podem garantir o perdão que cura, que salva o ser humano. E isso Deus fez por nós. Não apenas comunicou a sua glória, a sua vontade e a sua graça pelas obras da criação, por sua lei, pela Sagrada Escritura, mas principalmente na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O último verso do Salmo 19 harmoniza as palavras e o meditar, os lábios e o coração. Palavras e meditação, lábios e coração são entregues pelo salmista no altar de Deus, para que sejam agradáveis na sua presença. Somente uma vida de entrega, de consagração, de santidade pode agradar verdadeiramente ao Senhor, nossa rocha, nosso Redentor. Uma pergunta: temos confrontado a realidade do pecado em nossa vida? Temos buscado harmonizar em nossa vida cristã palavras e ações? Temos feito da nossa vida um sacrifício de louvor a Deus? Que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe. Amém.